O livro mais lido da história da humanidade carrega em suas páginas narrativas de paz profunda e, paradoxalmente, de violência extrema. Como um texto que prega o amor ao próximo, pode ser a mesma fonte de justificação para a guerra. Esta dualidade não é um acidente histórico, mas um núcleo central de interpretação que atravessa milênios. Estamos falando de um documento que moldou civilizações, ditou leis e inspirou atos de redenção, mas também legitimou o conflito em nome do divino. A violência descrita nas Escrituras não é um mero pano de fundo. Ela é, em muitos momentos, um mandamento explícito, um ato de retribuição ou conquista ordenado diretamente. O que acontece quando a fé cega se agarra à letra fria de um texto antigo, ignorando o espírito de compaixão que ele supostamente carrega? Este é o campo minado onde a teologia encontra a geopolítica, e onde a leitura literal transforma um livro sagrado em um arsenal ideológico para os dilemas mais urgentes do nosso tempo. A questão não é apenas o que está escrito, mas quem decide como ler, e quais vidas são sacrificadas no altar dessa interpretação. A fundação da fé judaico-cristã está intrinsecamente ligada a narrativas de conflito. Não se trata de uma nota de rodapé, mas de um pilar estrutural. O Antigo Testamento, em particular, apresenta um Deus que não apenas tolera a guerra, mas a comanda. A conquista da Terra Prometida, por exemplo, é um épico de aniquilação, onde a ordem divina é clara: erradicar completamente as populações cananeias. Este não é um conflito secundário, é um ato fundador de identidade nacional e religiosa, justificado pela soberania absoluta de Yahweh sobre a terra e seus habitantes. A violência, nesse contexto, é apresentada como instrumento de purificação e estabelecimento de um pacto sagrado. Analisar essas passagens exige uma imersão no contexto da Antiguidade do Oriente Próximo, um ambiente onde a guerra era uma ferramenta política e religiosa comum. No entanto, a singularidade bíblica reside na teologização desse ato. A guerra não é apenas um meio para um fim político, ela é a manifestação da justiça divina em ação. Quando lemos Josué ordenando o extermínio, estamos diante de um texto que estabelece um precedente perigoso: a ideia de que a autoridade divina pode sobrepor-se a qualquer imperativo ético humano. A dificuldade reside em conciliar esse Deus guerreiro com a figura de um Deus de amor, que emerge com mais força no Novo Testamento. O Novo Testamento, por sua vez, parece operar uma revolução conceitual. A mensagem central de Jesus é de não resistência ao mal, de amar os inimigos e de oferecer a outra face. Passagens como as do Sermão da Montanha parecem anular a lógica bélica no Antigo Testamento. A promessa não é mais de conquista territorial através da espada, mas de um reino que não é deste mundo, alcançado pela fé e pela transformação interior. Contudo, essa aparente descontinuidade é rapidamente tensionada por interpretações posteriores. A própria ideia de guerra espiritual surge como uma metáfora poderosa, mas que, em mãos erradas, pode ser transposta para o plano físico. A transição da teologia da conquista para a teologia da paz não é linear. O cristianismo primitivo, embora pacifista em sua essência inicial, precisou se posicionar diante de um império romano que exigia lealdade militar. Com o tempo, a igreja institucionalizada começou a desenvolver a doutrina da guerra justa, uma tentativa de reconciliar a ética cristã com a necessidade de autodefesa e ordem social. Pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino refinaram critérios para que a violência pudesse ser considerada legítima: ter uma causa justa, ser declarada por uma autoridade legítima e ter intenção correta. Essa doutrina, embora concebida para limitar o uso da força, acabou por fornecer um arcabouço teológico para a participação cristã em conflitos armados. O problema contemporâneo reside na aplicação seletiva dessas narrativas. Em um mundo secularizado, a invocação de textos bíblicos para justificar ações militares ou políticas agressivas frequentemente ignora o contexto histórico e a evolução teológica. Quando grupos extremistas citam passagens do Antigo Testamento para legitimar a violência contra outros povos ou crenças, eles estão essencialmente ressuscitando a teologia da conquista, desconsiderando séculos de desenvolvimento ético e hermenêutico. O texto se torna um espelho, onde cada um projeta sua própria agenda de poder. A leitura literal, descontextualizada, transforma a Bíblia em um manual de permissão para a violência. Ela permite que o fervor religioso seja canalizado para a agressão, sob o pretexto de estar cumprindo a vontade divina. Por outro lado, a negação completa da violência bíblica ignora a complexidade do texto e a realidade histórica de como essas narrativas foram cruciais para a formação de um povo. O desafio intelectual e espiritual é navegar essa tensão, reconhecer a violência como parte integrante da narrativa bíblica, entender seu contexto original e, simultaneamente, afirmar os princípios de paz e justiça que também são centrais ao corpo textual. A autoridade do texto sagrado não pode ser um escudo para a barbárie moderna. A interpretação se torna, portanto, um ato de responsabilidade moral perante a história e o presente.
A doutrina da guerra justa, desenvolvida por Agostinho e refinada por Tomás de Aquino, representa um esforço intelectual para domesticar a violência dentro de um quadro teológico. Ela estabelece critérios rigorosos. A guerra deve ter uma causa justa, ser declarada por uma autoridade legítima e ter uma intenção correta, visando a paz e não a vingança ou a conquista por si só. Este arcabouço não foi criado para incentivar o conflito, mas para restringir a capacidade de indivíduos ou facções de iniciar a violência em nome da fé. No entanto, a sua aplicação histórica revela uma tensão constante entre a teoria e a prática. Em momentos de crise política ou religiosa, a definição de autoridade legítima e causa justa tornou-se maleável, permitindo que a guerra fosse justificada sob o manto da defesa da fé ou da ordem estabelecida. A complexidade aumenta quando observamos a interpretação contemporânea. A leitura literalista, que ignora o desenvolvimento histórico e hermenêutico, permite que grupos com agendas políticas claras resgatem passagens do Antigo Testamento para legitimar atos de agressão. Quando um líder religioso aponta para narrativas de extermínio ou conquista como um modelo a ser seguido hoje, ele está, na prática, rejeitando séculos de reflexão teológica sobre a evolução da revelação divina. Essa abordagem descontextualiza a violência, tratando-a como um mandamento atemporal, em vez de um reflexo das realidades sociais e políticas de um período específico da formação do povo de Israel. A violência bíblica, nesse contexto, deixa de ser um relato histórico para se tornar uma ferramenta ideológica. O Novo Testamento, com sua ênfase no amor ao próximo e no perdão, oferece um contraponto robusto. Jesus, ao instruir seus seguidores a dar a outra face, estabelece um padrão ético radicalmente diferente do código de retribuição presente em muitas leis mosaicas. A promessa de um reino espiritual, distinto das estruturas de poder terreno, sugere que a lealdade primária do cristão não é a um Estado ou a uma nação, mas a um ideal de justiça e reconciliação. A guerra espiritual mencionada por Paulo é uma batalha contra forças espirituais, não uma autorização para o uso de armas físicas contra outros seres humanos. A tensão entre esses dois conjuntos de ensinamentos, a violência fundacional do Antigo Testamento e o pacifismo do Novo Testamento, é o cerne do debate teológico sobre a guerra. A forma como essa tensão é resolvida define a postura de uma comunidade religiosa diante do conflito moderno. Algumas tradições enfatizam a primazia do amor e da não resistência, interpretando a violência do Antigo Testamento como uma etapa superada ou como uma descrição da realidade humana, não como um ideal a ser replicado. Outras, contudo, buscam uma síntese que permita a autodefesa armada, muitas vezes recorrendo à guerra justa, mas com uma aplicação que tende a justificar o uso da força em nome da manutenção de uma ordem social ou religiosa específica. A leitura seletiva se torna um espelho das aspirações de poder. O desafio ético não está apenas em entender o que a Bíblia diz sobre a guerra, mas em como a autoridade desse texto é exercida hoje. A interpretação textual carrega um peso imenso, capaz de mobilizar exércitos ou de inspirar movimentos de paz. Quando a Bíblia é usada para legitimar a violência, ela se torna um instrumento de exclusão e conflito. Quando é lida através da lente da transformação ética e do chamado ao amor, ela se torna uma fonte de resistência contra a injustiça e a agressão. A responsabilidade do leitor contemporâneo é reconhecer a dualidade inerente ao texto e escolher conscientemente qual legado textual honrar, o da conquista ou o da reconciliação. A aplicação literal de textos antigos em contextos modernos, sem a devida reflexão hermenêutica, é um caminho perigoso que transforma a fé em justificativa para a barbárie. A verdadeira autoridade do texto sagrado reside em sua capacidade de inspirar a justiça e a paz, não em sua capacidade de legitimar a destruição mútua. A encruzilhada hermenêutica permanece. A Bíblia, em sua totalidade, não é um manual de táticas militares, nem um código de conduta universalmente aplicável à guerra moderna. É um vasto repositório de experiências humanas, teofanias e desenvolvimentos éticos ao longo de milênios. O ponto de inflexão reside na capacidade do leitor de discernir entre a descrição histórica de atos de violência cometidos por indivíduos ou nações, sob a égide de um entendimento teológico primitivo, e a prescrição moral definitiva para a humanidade. Quando a narrativa da conquista cananeia é elevada ao status de imperativo eterno, o texto sagrado é sequestrado de sua função primária de guiar a transformação espiritual. A violência justificada pela letra fria, despojada do espírito que permeia os ensinamentos mais elevados, fossiliza a fé em dogmas de exclusão e conflito. O peso da tradição não pode anular a evolução da consciência moral. A própria trajetória revelada nas Escrituras aponta para um movimento progressivo em direção à misericórdia e à inclusão, culminando na figura central que advoga pelo amor aos inimigos. Ignorar essa trajetória é impor uma visão estática e anacrônica sobre um texto dinâmico. A verdadeira fidelidade ao texto, portanto, exige um compromisso com a leitura que busca a paz e não a proliferação da discórdia.
A interpretação que permite a guerra baseada em preceitos antigos muitas vezes ignora a complexidade das relações internacionais e a responsabilidade ética para com a preservação da vida, valores que a própria teologia madura abraça. A guerra justa, quando aplicada de forma frouxa, transforma-se em um mero verniz teológico para ambições políticas ou territoriais, desvirtuando a intenção original de estabelecer limites à violência, e não de fomentá-la. O dilema final não é se a Bíblia contém relatos de violência. Ela inegavelmente os contém, mas se esses relatos são o ápice da revelação ou marcos de um processo em andamento. A resposta, para aqueles que buscam uma fé que promova a coexistência, reside na primazia do mandamento maior: amar. Este amor não é passividade diante da tirania, mas uma forma ativa de resistência à lógica destrutiva da retaliação. É a escolha consciente de construir pontes onde as escrituras antigas descrevem muros sendo erguidos. O legado que se perpetua não é o da espada desembainhada, mas da mão estendida em reconciliação. A autoridade textual se esgota no momento em que ela se torna um pretexto para a negação da humanidade do outro. A reflexão final é que a Bíblia, em sua profundidade, oferece ferramentas para desarmar o ódio, não para armá-lo. O campo de batalha ideológico deve ser abandonado em favor do campo da ética aplicada, onde a justiça e a paz são os únicos mandamentos inegociáveis. A violência, quando justificada por textos sagrados, revela mais sobre a fragilidade da interpretação humana do que sobre a natureza imutável da divindade. A maturidade espiritual exige o reconhecimento de que a violência, mesmo que documentada, não pode ser o modelo para o futuro. A única justificação aceitável para a ação é aquela que se alinha com o princípio redentor de restauração e não com o princípio destrutivo da vingança. O texto se fecha, mas a responsabilidade de ler com sabedoria e agir com amor permanece aberta. Uma tarefa contínua para cada indivíduo confrontado com o poder das palavras antigas no mundo contemporâneo. A transcendência da fé reside em superar a necessidade de justificar a força bruta, optando pela força transformadora da compaixão. Se você busca a verdade sobre o amor e a retribuição, inscreva-se agora e deixe seu like para não perder a próxima revelação bíblica.